Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Hoje, dia 22 de agosto, com o tema Não se preocupe com coisas menores. É essencial para ti lembrar que a atenção que dás a qualquer ação deveria estar em devida proporção com seu valor, pois assim não te cansarás e desistirás, se não estiveres te ocupando com coisas menores além do que deveria ser permitido. Marco Aurélio em suas Meditações. Em 1997, o psicoterapeuta Richard Carlson publicou um livro chamado Não Faça Tempestade em Copo d'Água, e na vida tudo são copos d'água, como que logo se tornou um dos livros com mais rápida vendagem da história e passou anos na lista dos best-sellers com milhões de exemplares vendidos em muitos idiomas. Quer você leia o livro, quer não, vale a pena lembrar a vigorosa expressão que Carlson deu a essa ideia. Até Cornélio Frontão, o professor de retórica de Marco Aurélio, a teria considerado uma maneira superior de expressar a sabedoria que seu aluno tentou na citação acima. Os dois disseram a mesma coisa: não gaste seu tempo, o mais valioso e menos renovável de seus recursos, com coisas que não têm importância. E quantas coisas que não têm importância que você é absolutamente obrigado a fazer? Bem, gaste tão pouco tempo e preocupação com elas quanto possível. Se você dá às coisas mais tempo e energia do que merecem, elas deixam de ser menores. Você as tornou importantes pela vida que gasta com elas. E infelizmente você tornou as coisas importantes, sua família, sua saúde, seus verdadeiros compromissos, menos importantes em consequência do que lhe subtraiu. Eu gosto muito de falar que o tempo ele funciona como se fosse uma base monetária, como se fosse uma moeda de fato. Só que essa moeda ela é a mais valiosa de todas. Como nós falamos aqui no texto, a menos renovável. O tempo que você gasta aqui comigo nessa aula, nesse vídeo, não retorna nunca mais. Por isso que é a única moeda que nós gastamos sem saber quanto ainda resta de saldo. E isso é impactante, pois o tempo ele nos proporciona tudo na vida. Tudo que você faz, você paga com o tempo. E agora imagine uma coisa. Imagine que você tem um certo salário e você pega uma parte desse salário para investir. Quanto mais você investe, maior se torna o seu patrimônio. Quanto mais você guarda, maior se torna a sua riqueza. Quanto mais você coloca em ativos, em capitais, em investimentos, em fundos imobiliários, mais você vai tendo retorno ali na sua carteira. E isso representa um grau de investimento versus um grau de retorno. Então, quanto menos eu invisto, menos eu tenho. Quanto mais eu invisto, mais eu tenho. A mesma coisa é com o nosso tempo. Quanto mais você gasta o seu tempo em alguma coisa, melhor você se torna naquilo. Seja num hobby, seja no trabalho, seja nos estudos. Quanto menos você gasta, menos você tem. É o mesmo princípio, só que aqui tem uma grande diferença. O dinheiro, ele pode ir e ele pode vir. Já o tempo não. O tempo você tem uma quantidade limitada e daqui para frente você só gasta, porque a morte está se aproximando cada vez mais rápido de nossa jornada. Então é essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Você investe e você tem lucro, você tem retorno e você pode receber mais material, mais matéria-prima para investir novamente, o seu salário no próximo mês, um novo negócio que você está começando. Agora, com o tempo, você não tem essa oportunidade. Nós não podemos acrescentar mais dias de vida no final, mas nós podemos acrescentar mais vida em nossos dias a partir de hoje. E como eu faço isso, professor? Utilizando dessa matéria-prima que nós chamamos de tempo, que é algo que não se renova e que é algo que não retorna e que é algo que nós gastamos sem saber quanto ainda resta, e colocar nos melhores investimentos possíveis. Já que isso vai proporcionar uma grandeza, um aumento em tudo aquilo que eu invisto, que não seja em investimentos ruins, que não seja em problemas, que não sejam em pessoas que não valem a pena, que não sejam em lugares onde eu não mereço estar. É exatamente essa a reflexão do nosso dia de hoje. Porque diferente do investimento, que você coloca em um lugar ruim, com o dinheiro, e você pode retirar e colocar em um lugar bom, com o tempo não é assim. Uma vez que você gastou um dia com uma pessoa ruim, você deixou de investir esse um dia numa pessoa boa. Uma vez que você gastou com um propósito vazio, foi um dia que você deixou de investir num propósito que iria te trazer realização. Então que você venha investir o seu tempo aonde ele te dá retorno, aonde ele te dá lucro, pois é o mesmo princípio do dinheiro e ainda mais, porque o tempo ele não retorna, porque o tempo ele é escasso, porque é o nosso bem mais precioso, é o nosso bem mais valioso de todos. É aquilo que nós devemos gastar
com muita sabedoria. Então lembre-se disso, que você não deve dar a cada coisa, a cada pessoa, mais tempo do que essa coisa ou essa pessoa merece. Uma pessoa que vem para te provocar, gaste o menor tempo possível com essa pessoa. Tá bom, fulano, você tá certo, eu tô errado e acabou. Ou se você vai impor o seu limite, fala, fulano, não gostei dessa forma que você falou comigo, daqui para frente a nossa relação não é mais de nível 3, é de nível 1, eu só quero falar boa tarde, boa noite, bom dia com você, acabou e vai embora. É exatamente isso que nós estamos falando. Toda vez que você pensar em gastar tempo com coisas inúteis, pense um pouco nas coisas úteis da sua vida. Pense em quantos dias você desperdiçou em estar bem com seu esposo, com sua mulher, com seu filho, com sua família, porque você estava mal gastando energia no trabalho com um problema que você não controlava, porque você estava mal gastando energia com pessoas que vinham apenas para roubar a sua vida e te promoviam uma mera existência. Pense um pouco nisso. O tempo é o nosso capital mais valioso. Ele não retorna e nós gastamos sem saber quanto ainda resta de saldo. Então que você venha colocar o seu tempo aonde ele te dá um lucro de verdade. E qual é o lucro do tempo, professor? O lucro dos investimentos nós chamamos de dividendos. Agora o lucro do tempo nós chamamos de vida. É ali que a vida retorna em formato de pagamento para quando você tem um sorriso, quando você tem uma boa experiência, quando você guarda uma boa memória, quando você guarda um momento de vida de fato em sua jornada. Então, guarde essa reflexão com você e lembre-se, aonde você coloca o seu tempo, aquilo se torna maior, seja para a felicidade ou seja para a infelicidade. E aqui fica a oportunidade para você pensar um pouco se você está dando mais tempo para coisas ruins do que merecem e menos tempo para coisas boas que necessitavam, justamente porque você está focando apenas em coisas ruins e investindo o seu bem mais precioso em ativos que não dão o lucro que você merece. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.